Você já sentiu que está se esforçando ao máximo, mas mesmo assim, o sucesso parece escapar pelos seus dedos? Talvez o problema não esteja no quanto você corre, mas em como você corre. O lendário samurai Miyamoto Musashi não se tornou uma lenda por perseguir vitórias, mas por atrair cada uma delas com presença, disciplina e clareza. Ele descobriu que o verdadeiro poder está em se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai o que deseja. Não por mágica, mas por intenção alinhada. E é isso que vamos explorar hoje. Como as atitudes de Musashi podem te transformar em um imã para tudo que você busca, seja paz, foco, força ou realização. Nada disso exige fórmulas secretas. Só exige uma mudança de postura diante da vida. E se você ficar até o final, vai sair daqui diferente. Se esse tema já te despertou algo, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo reflexões assim. Vamos juntos nessa jornada? Musashi não entrava em uma luta esperando ver no que dava. Ele já tinha vencido por dentro antes da espada sair da bainha. Esse é o primeiro princípio. Você precisa ver antes de viver. A maioria das pessoas espera conquistar algo para depois acreditar que é possível. Mas Musashi fazia o oposto. Ele acreditava primeiro, sentia primeiro, imaginava os detalhes. A vitória era só consequência. Hoje, a gente vive no automático, sem nem lembrar do que quer de verdade. E aí, o que você visualiza todo dia? Problema? Dívida? Falta? Se for isso, não estranha se for exatamente isso que continua aparecendo. Seu foco alimenta sua realidade. Faz o teste. Todo dia, por 5 minutos, imagina o que você quer como se já fosse real. Não é só pensar por cima. Sente, vê os detalhes, escuta o som da conquista. A mente não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. E o que você repete, você atrai. E se você acha isso besteira, lembra, um samurai não sobrevive. Por sorte, ele vence porque treina antes do combate, na cabeça. E você, tá treinando ou só torcendo? Musashi não se distraía com o que já passou ou com o que ainda podia acontecer. Ele estava inteiro no agora, porque é no agora que a vida acontece. E é nele que as decisões são tomadas. 1 milésimo de segundo de distração podia significar a morte. E embora a gente não esteja numa batalha com espadas, vivemos batalhas internas todos os dias. E nelas, a presença ainda é a maior arma. Pensa bem, quantas vezes você se pegou preso em arrependimentos ou preocupado com o que pode dar errado? Quando isso acontece, você sai do presente e perde a chance de agir com clareza. Ansiedade é excesso de futuro. Arrependimento é excesso de passado. E nenhum dos dois te ajuda agora. Musashi nos ensina que presença é foco total. É estar 100% com a mente e o corpo no que está diante de você. E quando você faz isso, até o que parecia confuso começa a se organizar. O que parecia distante começa a chegar. Quer mudar sua realidade? Começa voltando para onde a vida realmente acontece, aqui, agora. Esquece o que não pode controlar e concentra sua energia no que você pode transformar hoje. Porque o amanhã só melhora quando o agora é bem vivido. Musashi vivia com pouco. Não porque era pobre, mas porque entendia que tudo o que sobra atrapalha. Ele acreditava que a clareza só nasce quando se elimina o excesso. E isso vale tanto para objetos quanto para pensamentos. Quanto mais coisas te cercam, coisas que não servem mais, que só ocupam espaço, menos espaço sobra para aquilo que realmente importa entrar. Hoje, a gente vive cercado de notificações, distrações, compromissos desnecessários e até pessoas que sugam nossa energia. E no meio disso tudo, sobra pouca energia para crescer, criar, evoluir. O excesso vira um peso invisível que te impede de andar. Musashi enxergava o mundo com olhos cirúrgicos. Tudo tinha um propósito.
Tudo precisava ser essencial. E se não fosse, ele cortava. Literalmente ou não. A vida simples era a vida forte. Quer atrair o que é verdadeiro? Começa limpando o que é superficial. Desapega do que não soma. Arruma teu espaço, tua mente, teu ciclo. Quanto mais simples for sua vida, mais forte será sua direção. E quanto mais claro for seu caminho, mais fácil será atrair aquilo que realmente merece estar nele. Musashi travou mais de 60 duelos e venceu todos. Mas ele mesmo dizia que a maior batalha nunca foi contra outro guerreiro, e sim contra ele mesmo. E essa lição vale mais hoje do que nunca. Os maiores inimigos vivem dentro da gente. Quantas vezes você já se sabotou com pensamentos tipo: eu não consigo, isso não é para mim, vou fracassar de novo? A mente pode ser uma aliada ou uma armadilha. E enquanto você não dominar seus próprios pensamentos, vai continuar lutando com a espada errada. Musashi observava seus medos, aceitava suas falhas e enfrentava seus limites de frente. Ele não fugia do desconforto, ele mergulhava nele. Porque sabia que fugir não resolve, só adia. A lei da atração começa aí, enfrentando as vozes internas que dizem que você não é capaz. Toda vez que você escolhe agir apesar do medo, você vence uma guerra invisível. E essas são as vitórias que mais te transformam. Então olha para dentro, não para apontar defeitos, mas para entender o que precisa ser vencido. Não é o mundo que te trava, é o que você acredita sobre si mesmo. E isso só você pode mudar. Musashi não seguia um estilo fixo de luta. Ele era imprevisível porque se adaptava a cada situação, a cada oponente, a cada ambiente. Ele entendia que rigidez quebra, mas a flexibilidade vence. E isso vale para qualquer área da vida. Quantas vezes você já insistiu num caminho só porque era o plano original? Mesmo quando tudo mostrava que não era por ali, você seguiu tentando forçar. Isso não é persistência, é teimosia. Persistir é continuar avançando. Teimar é bater a cabeça na mesma parede, esperando que ela abra. Musashi usava o conceito de forma sem forma. Ele se moldava às circunstâncias sem perder seu centro. E é isso que você precisa aprender. Mudar a rota não é desistir. É sabedoria. É entender que a vida é dinâmica e que vencer exige jogo de cintura. Adapte-se quando for necessário. Mude de estratégia. Refaça os planos, mas mantenha o objetivo. A rigidez te isola. A flexibilidade te leva mais longe, porque enquanto muitos estão presos ao que deveria ser, você já está agindo com o que é. Musashi não virou mestre da espada em um mês. Foram anos de treino solitário, erros, observação e repetição. Ele sabia que a verdadeira maestria exige tempo e que pressa, na maioria das vezes, é inimiga da construção sólida. Paciência não é esperar parado, é continuar andando mesmo quando o resultado não chegou. Hoje, a gente vive no modo imediatista. Quer resultado rápido, transformação em 7 dias, sucesso em 3 passos. Mas a verdade é que nada que vale realmente a pena nasce no impulso. Crescimento real é como forjar uma lâmina. Leva tempo, calor e persistência. Pular etapas só enfraquece a estrutura. Musashi treinava mesmo sem plateia. Lutava mesmo sem reconhecimento. Ele entendia que cada repetição o deixava mais preparado. E a vida funciona do mesmo jeito. O que você faz quando ninguém está vendo é o que define o que você vai colher lá na frente. Se você acredita no que quer, continua. Se ainda não chegou, não é sinal de fraqueza, é sinal de que está no processo. E processo exige paciência. Lembra, o bambu chinês cresce invisível por anos, até romper a terra com força absurda. Você também está criando raízes. Musashi não venceu todas as experiências da vida. Ele perdeu, errou,
se frustrou. Mas ao invés de se afundar nesses momentos, ele extraía lições, porque ele sabia, o fracasso só dói quando a gente não entende o que ele veio ensinar. O problema é que fomos educados a ver erro como vergonha. Quando algo dá errado, a maioria se esconde, se cala ou desiste. Mas Musashi encarava o erro como parte do treino. Uma oportunidade de enxergar fraquezas e fortalecer o que precisava ser ajustado. Fracassar não é cair, é recusar aprender com a queda. Enquanto você tiver medo de errar, vai evitar tentar. E quem evita tentar, já perdeu antes de começar. O erro te molda, te prepara, te mostra onde a lâmina precisa ser afiada. Então, da próxima vez que algo não sair como você queria, muda o olhar. Não se pergunte por que isso aconteceu comigo. Pergunte o que isso está tentando me mostrar. Essa mudança simples faz o erro virar trampolim e não âncora. Musashi nunca esperou validação dos outros. Ele acreditava em si com tanta convicção que até os inimigos sentiam isso antes mesmo do primeiro golpe. Autoconfiança não é arrogância, é saber quem você é mesmo quando o mundo duvida. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes você já se travou por não se achar bom o bastante? Por achar que ainda falta algo, que tem gente melhor? Essa comparação constante enfraquece sua energia. Você começa a duvidar antes mesmo de tentar. E aí, o que era só um medo vira sua realidade. Musashi sabia que a batalha começava dentro. Ele se preparava, claro, mas acima de tudo, ele confiava. Porque sem essa base interna, até a melhor técnica falha. Autoconfiança é o combustível que te faz agir mesmo sem garantias. Não espere estar pronto para acreditar em você. Acredita e o preparo virá no caminho. Começa aos poucos. Honra suas pequenas vitórias. Reconhece seu esforço. Valoriza sua caminhada. Quando você muda como se vê, o mundo começa a responder diferente. Musashi era silencioso. Observava mais do que falava. E quando agia, parecia que cada movimento era guiado por algo maior do que lógica. Ele confiava em sua intuição. Aquele sinal interno que todos nós sentimos, mas poucos aprendem a ouvir. A intuição é como um mestre calado. Ela orienta, mas só se você estiver em silêncio para escutar. Hoje, o barulho do mundo abafa essa voz. É feed, é opinião, é notícia, é pressão. E no meio disso tudo, esquecemos como é ouvir a gente mesmo. Mas Musashi nos lembra que, na dúvida, o corpo sabe, a alma sabe. A mente só precisa parar um pouco para permitir que a resposta suba à superfície. A próxima vez que estiver em dúvida sobre um caminho, uma pessoa, uma escolha, silencia, desliga tudo, respira fundo, escuta aquele desconforto ou aquela paz que aparece só quando tudo para. Isso é a sua intuição falando. O mais bonito é, quando você começa a confiar nela, tudo flui com mais leveza. Não porque é fácil, mas porque faz sentido. E seguir o que faz sentido te leva mais longe do que seguir o que apenas parece certo. Musashi não era guiado pelo medo de perder. Ele entrou em batalhas reais, de vida ou morte, e ainda assim mantinha a calma. Sabe por quê? Porque ele não era apegado ao resultado. Ele fazia o melhor, mas aceitava o que viesse. Essa entrega sem apego era a sua vantagem. Quando você solta o controle, você ganha liberdade. A gente tenta controlar tudo, como as pessoas vão reagir, quando o sucesso vai chegar, o que vai dar certo ou errado. Mas a verdade é que esse controle é uma ilusão. E quanto mais você aperta, mais as coisas escorrem pelos dedos. Musashi nos ensina a agir com intenção, mas deixar o ego de lado. Fazer o que é certo sem ficar preso ao e se. E isso é libertador. Quando você solta o medo do fracasso, você também solta a ansiedade pelo sucesso. E isso abre espaço para o que realmente precisa chegar. Soltar não é desistir, é confiar.
É fazer o seu papel e deixar que o universo faça o dele. Não é sobre abandono, é sobre leveza. E a leveza, às vezes, é tudo o que falta para você começar a atrair, em vez de continuar correndo atrás. Você não precisa ser um samurai para aplicar tudo isso. Você só precisa decidir que não vai mais viver no modo automático. Musashi nos deixou mais do que técnicas de espada. Ele deixou um manual de vida. E se você chegou até aqui, já deu um passo. Um passo em direção à versão mais clara, mais firme e mais forte de você mesmo. Visualizar, estar presente, simplificar, vencer as batalhas internas, adaptar-se, persistir, aprender com o erro, acreditar em si, ouvir a intuição e soltar o controle. Parece muita coisa, mas tudo isso já existe dentro de você. Só precisa ser despertado. Não espere que o mundo mude para começar. Não espere a condição perfeita, o momento ideal ou a motivação mágica. Começa com o que você tem, agora. É no pequeno hábito, no pensamento consciente, na atitude silenciosa que a vida se transforma. E se alguma parte desse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo. Eu sou o guerreiro da minha própria jornada. Assim, eu sei até onde você ficou comigo e que tipo de conteúdo te ajuda de verdade. Curte, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. E se ainda não for inscrito, se junta ao canal. Aqui, a gente não busca atalhos, a gente forja o caminho.